Vamos lá, Loud então. Eu acho que é inegável, aqui a gente já falou várias vezes, que a Loud é a grande favorita, o CBLOL, né? Quem disser que ela não é a grande favorita é meio doido, porque Eu já ela... não tenho certeza, mas... Vamos lá, vou colocar os meus pontos. Porque ela é 3 vezes campeã em sequência, eles mudaram um jogador, sabe? E eles colocaram um jogador bom no lugar, apesar do ano ruim do Redbert ano passado. Pra mim, o Redbert é um grande jogador, o cara é tricampeão brasileiro, né? Ele é um cara que tem uma história já consolidada, passou por um momento terrível, mas ele pode ter uma redenção. E eles têm 4 das melhores peças, se não as melhores peças do Brasil no time. Então, pra mim, a Loud entra como grande favorita. Dito isso, a gente teve um confronto contra a Kabum e um confronto contra a PEN. Antes de ir pros confrontos, vocês querem falar alguma coisa desta Loud? Eu tô contigo de que é a favorita, porque tem menos mudanças. Foi uma mudança que, assim, é mais fácil, porque o Redbert, ele encaixa... É só, tipo, o Cells vai ser melhor, porque o Cells foi o melhor jogador, mas suporte atualmente não vai ser uma role que vai fazer tanta diferença no meta que tá agora, inclusive. Tipo, por exemplo, no jogo de Loud contra a Kabum, o melhor jogador do ano passado tava de milho. Foda-se, né? Sim. Se der um Fusca pro Lewis Hamilton, ele não vai ter o que fazer. Exatamente. Eu vou correr mais que ele com uma Ferrari, provavelmente. Então, tipo... É exatamente isso, mas é exatamente isso. Não tem mano. muito o que fazer, então essa diferença não fica tão gritante. Talvez em outros metas isso possa mudar muito, mas não é como se o Redbert não jogasse de tipo Nautilus, etc. Você discordou, Diogo? Fala pra gente. Assim, no papel eu concordo com vocês. Antes do campeonato começar, eu concordo com você que a Loud era a favorita, como o Lupo colocou. Mas eu vejo que esse campeonato, beleza, a Loud demora a começar e tal, eu sei disso tudo. Mas depois dessa rodada eu vejo que o campeonato vai ser bem mais disputado. Vai ser difícil. Você acha que com uma rodada dá pra precisar? eu acho Algumas coisas, não é rodada, é que algumas coisas... O quê? É que, tipo, é favorito, mas a gente não acha que é free win. Eu acho que já teve um split Sim. que era free win. Teve um split que era... Teve 3 splits Não, foram mas teve free win. um que foi, tipo, o terceiro... O terceiro não, o segundo. Eu acho que Segundo ano era passado. a sensação... O segundo campeonato da O Loud... primeiro semestre do ano passado. Eu tinha a sensação de que... Não, gente o mesmo segundo? aqui... eu acho que era o segundo. Não, o segundo título foi quando Então, entrou não. o Root. Então a gente Segundo tinha split- dúvida de ó, como o Root ia performar. Acho que o segundo split do ano passado, quando bateu os playoffs e a Loud jogou bem, a gente, todo mundo Acabou, falou. acabou. Ah, não, eu tava falando no começo do campeonato. Começo do campeonato. Pô, não tinha como, os campeonatos os caras ficaram 0-4, pô. Não, mas 0-3. a sensação que eu tinha de que ia ser pelos outros times e por tudo foi no primeiro desse ano, do ano passado. O primeiro Essa- split do ano passado. Isso. Ah, tá. Esse eu tinha uma sensação no começo do split Entendi. que a Loud tinha um campeonato tranquilo se eles performassem. Jogasse. É que tinha algumas dúvidas, né? Eles tinham perdido o Mas mesmo Brace, assim- tinha o Root, ninguém sabia como que o Root ia performar. O Root levou um tempo de Mas adaptação é a mesmo. opinião, né? Ah, É o teu feeling. Mas na minha que opinião, eu existe, tinha esse né? feeling dessa época. Por exemplo, Mas é desse uma questão de carinho, do coração mesmo. do último split, do anterior agora, realmente eu só fui sentir isso nos playoffs. Pra mim, Ali chegou perto, nos né? playoffs- Final da fase de pontos a gente já ganharam. percebia. Sendo bastante muito o que sincero, fazer. assim, durante o ano inteiro que a gente trabalha na transmissão, a gente falou, não, pô. Mas sinceramente, esses 2 últimos splits, assim, pra mim era meio tipo, velho, E a Loud é campeã. a parte que eu fiquei, talvez a parte que tenha mexido com a minha confiança nesse aspecto foi o segundo jogo ali. Mas não porque é um jogo, mas pela maneira como esse jogo foi ruim, porque foi um jogo muito ruim do Croc. E aí bateu tudo sobre o Mundial, sobre os jogos ruins dele lá. Porque, apesar do Croc ter jogos ruins em fase regular, eu não lembro dele ter jogos tão ruins. Ah, mas esse porra. foi o do Viego. Não, Nossa. esse aí é draft diff, pô. Tipo assim, eu não sei quem pediu esse Viego last pick, mas não dá. Foi bem... Ali não fez nenhuma justificativa, sentido. cara. Eu entrevistei O meu o irmão Croc. mandou do hospital. Falou, Thiago, por que eles me deram... Eu falei, não sei. Eu entrevistei o Croc pós-jogo, né? Ele pegou um Viego last pick, né? Ele sabia tudo, então ele pegou esse Viego. E aí eu perguntei, que porra foi que aconteceu com vocês? Porque hoje vocês jogaram muito mal e ontem vocês foram absurdos. O Croc falou, comunicação. Desde os picks e bans, a gente se embolou. Pode ser. E dentro do jogo, Ok. a gente tinha um plano, mas a gente depois viu que esse plano era uma confusão. Se você vê esse meu canal no YouTube, você já tinha essa informação, porque esse vídeo saiu 1h30 da tarde. Mas, assim, foi o que o Croc falou, sabe? Pode ser uma desculpinha, pode ser o true da true, né? Mas foi o que o Croquinho falou. Então, Eu acredito. mas, ó, e aí eu perguntei pra ele outra coisa também, porque a comunicação de sábado foi fantástica. Uhum. Se você escuta, não só na escuta, né? Porque no caso da gente, a gente pode escutar o áudio. Se você escuta a comunicação deles durante o jogo, eles estavam comunicando muito clean. E aí, chegou no domingo, o Croc falou que eles comunicaram muito mal. Eu perguntei, tipo, por quê? Ele falou, pô, não sei. A gente só Assim, surtou. quanto melhor sua comp, mais fácil de jogar, fica mais fácil É comunicar. difícil, você fica meio perdido às vezes, tipo, porque ninguém acha uma janela, né? Uhum.
que você vai falar? Vamos fazer uma play. Se você não tem a porra de um Viego, uma Renata e uma Nico, velho. Não sei, é meio esquisito esse draft. Contra a Kabum, a gente tava até conversando lá no estúdio, a gente esperava que existisse um certo favoritismo pra Loud. Entretanto, não o que aconteceu, né? A Kabum foi brutalmente amassada. Foi. Assim, não teve chance de jogo. E aí eu também conversei com o Celso. Mumu, né? É o jogo da Mumu. O Maorangue Cara, pegou a Mumu pela primeira vez na carreira. Ele nunca tinha pegado a Mumu na carreira. Então, assim, mas é que tudo bem, né? É uma Mumu, ninguém... Não, mas difícil. inclusive... Você faz o quê? Você chora? Você aperta o botão e fica chorando Literalmente. em volta da Justamente é o galera? Maorangue, você vai dar um boneco idiota desse pra ele? Justamente. Eu achei que ele ia fazer AP, tá? Porque eu falei, pô, o cara veio pra cá pra Vai jogar... fazer o Naquele Mumu jogo bomba? fazia. É um Você achou que ele... granada. É, Não, a eu Mumu achei granada? Não, cara, mas eu achei, juro pra você que eu achei, porque existe uma build com a Ápice da Tempestade, a E é Mumu. Broken nesse Broken. patch, tava Eu achei que ele ia rodaço, inventar tá alguma coisa, tipo, uma Mumu Carry secreta. Existe? É verdade. Pô, Então, Podia ter feito eu tinha uma Mumu com a Ápice da nessa hora eu olhei Tempestade. Do pro- absurdo? Nossa senhora. Mas Mano, assim, ontem eu joguei contra uma Lux com É. esse treco no late game. Eu, Deluxe, nossa, explode a galera de suporte. mas blau. no fim, o Mano, que eles só tinham que ficar colocando o ar esse era no o, mapa. esse era o plano dos caras, porque o Von dá uma entrevista lá naquele começo, mano, essa entrevista é tão cursed, hein? Eu juro por Deus, esse final de semana foram pelo menos umas três. Quem tava na entrevista... Não. O Tá o cursed Sarkis, real. O Sarkis. Mano, isso tá porque totalmente a gente pegou cursed. a Caitlyn por causa do No Aosh range pra também, ela pô. ser opressora na lane, blau, titando a range K90 com flash no Nossa, nada, velho. morre. E eu, meu Deus, Todas as vezes jogada que eles foi perguntam muito alguma engraçada. coisa, acontece na tela. E o pior é que o coach, ele não tem um lugar certo pra olhar pela posição que ele tá. Ele tá de consegue costas ver, pro é, telão. tá de Então ele vê que tá acontecendo alguma coisa, ele tenta olhar e não consegue, é muito angustiante. Mas enfim, voltando do que a gente tava Tem falando. que mandar do- um dummy no seu lugar. Você não pode ser o coach de verdade. Eu até esqueci, a gente tava falando. Ah, Mumu, você viu o que o Von falou? Ele fala que eles tinham preparado tanques como a Mumu e como o Zek. Aham. Aí eu falei, pô, então essa. O Zek apareceu realmente no EU, se eu não me engano. Então eles tinham essa ideia do jungler tanque, que não é necessariamente uma ideia ruim. Não, Se você olha o que tá no meta, o jungler, teoricamente hoje. Não que você não. Uma Não que você não Sejuani faria muito mais sentido mas ali. não que você não pode jogar de jungler carry. Dá pra jogar de jungler carry também. Tem alguns especificamente que eu acho que estão bem fortes. Inclusive, Tá aparecendo mais tanque, né? porque o meta meio que demanda isso. Tem muito suporte cantador, então você vai querer ter Sim. alguém tanque ou um fighter. Porque tem o roubado, né? Que, tipo, o Shinzao é o Faz champion. tudo. Ele tanca por causa da ult, ele é muito forte early game, joga bem com cantador. Lógico que vai ser bom. Mas uma vai, os outros tanques. A gente tá vendo o Maokai subindo de prioridade porque ele tinha sumido, mas o pessoal redescobriu o Maokai Uhum. literalmente essa semana. Na LPL, LCK começaram a pegar bastante Maokai. Uhum. Então, faz sentido dentro do meta. Mas é lógico, o cara veio de fora, a gente tem uma expectativa que ele vai vir pra colocar debaixo do braço e sair atropelar. Vai correndo com o meter jogo. o insect chinês. Todo mundo ficou bem abaixo, né? Acabou assim, foi um stomp. E aí, quando eu conversei com o Celso, ele falou, tipo, cara, né, nós somos 5 grandes jogadores, mas a gente Não é um time ainda. não é um time. Eles não se entrosaram. Nenhum daqueles 5 jogaram juntos, né? São 5 jogadores muito bons, que já tiveram ótimos retrospectos, mas eles ainda estão se entendendo como time, sabe? Então, pra Kabum, por enquanto, eles vão ter que ganhar no dedo até eles terem entrosamento. Né? Eu acho que esse foi um jogo que foi mais disso sobre a Kabum do que a Loud. A Loud jogou o básico e a Kabum só tava perdida mesmo. Porque eles Sim. tinham ferramentas, mas não souberam usar nada. Isso é muito de acordo com outro jogo que a gente vai falar. Mas, Lupe, você acha que tem um pouco a ver com ansiedade? Eu tive uma sensação assistindo certos times jogar, né? Essa Kabum, a própria PEN. Eu tive a sensação de que eram times que estavam... Alguns jogadores. Então, todos. alguns jogadores e acabavam atrapalhando o conjunto. Uhum. Eu acho que natural que você tenha uma ansiedade, né? Mas eu senti isso, não sei você que tava lá. De casa eu falava, pô, Eu acho que a PEN, a bot lane pra mim ficou claro. Sim. Não é o nível do Titã e do Curi, mas a Kabum eu acho que não, velho. A Kabum eu acho que, tipo, eles só não sabiam... Talvez o Netuno e o Celso não sabiam pedir pro Maurang, o Maurang não sabia responder os pedidos deles, mas pra mim, esse era o primeiro jogo que se você tem Drave e Milho, é muito mais claro um plano de jogo e como que você vai conseguir executar um Drave e Milho do que o que eles fizeram. Eu acho que eles se embananaram ali na comunicação que saiu na escuta do primeiro dia, que saiu hoje. Não, saiu ontem. Saiu ontem. Tava bem claro, tipo, tem a fight das Vastilarvas lá, que foi a que meio que detonou o Estourou jogo, o e eles jogo. estavam, dá engage. Porra, tu não fala isso, tá vendo? Em 2024, a comunicação nunca é dar engage. A comunicação é, quando ele pisar aqui, a gente mata eles. Acabou, entendeu? Você não é uma comunicação de time de alto nível, dar engage. É tipo, você
Tem que ser define específico. certas limitações As suas onde regras você de quer jogo, lutar, como que você quer jogar. e o engage vai acontecer porque alguém vai acertar uma skill, tá ligado? Isso da engage é eu em 2013. Dá engage, então. Aperta R, porra. Só ir pra Vai, cima. Takas, ulta aí, né? Tipo um negócio desse, pô, não tem como. Comunicação nesse nível, você tem que ter um preparo de Faz teu molho. visão, terreno. Não dá. Faz pô. teu molho, ninguém... Nunca existe? Não, né, cara? E Faz aí- teu molho. O que quer dizer com isso? Ah, você tem um molho? Eu acho que a pessoa que tem mais molho dessa mesa é o Lupe. O que é um Tem olho? um molho, pô. Ele tem. Tem um... Que- Ó, aí nesse ponto, a Loud foi soberana, conseguiu jogar muito bem, atropelou, um jogo que todo mundo ficou muito forte, basicamente, né? Pulando pro segundo jogo da Loud, que foi contra a PEN, aí a gente viu uma situação bem oposta. Né? Mas, na verdade, depois de um tempinho, porque foi uma coisa que eu até falei com o Aizer. Nesse início de jogo da Loud, as 4 lanes ficaram boas pra Loud. Né? No early game, a Loud teve vantagem de ouro em todas as 4 lanes, menos o top. O Weiser foi o disparado líder no top, tanto no jogo contra a Red, quanto no jogo contra a PEN. O Weiser foi sempre ficando na frente. Esse rumble dele foi grotesco, ele conseguiu distribuir o jogo. Né? E beleza, o Croc foi ruim, mas eu acho que também o robô foi meio paia, né? Logo no início, ele também morreu muito cedo, teve aquele invade lá que eles acabaram se Nível um já bananando. Cagou nele. Mas pra mim isso é talvez o maior diferencial. Porque eu vou tentar puxar de memória, mas eu tenho quase certeza que a resposta é não. Nos confrontos Loud e PEN, raramente a PEN entrava nível 1. Na verdade, quem propunha nível 1 Era a Loud. era sempre a Loud. É. Eu lembro do robô propondo nível 1, robô com Às vezes o Croc nível 2, sozinho, 3. nível 2, 3. Então, tem no segundo split que eles ganham, tem aquela Os play bots. da Kalista, do Amumu, Uhum. enfim. Eu sempre tenho essa memória da Loud sendo muito dominante early desde o nível 1. Então, quando acontece uma parada que nem aconteceu, eles entenderem que o nível 1 do topside deles era mais forte e jogarem, isso já é muito legal. E sobre o Weiser, assim, estando mais próximo, o Weiser ano passado ele já era o Weiser como ele sempre foi, mas Muito esse bom. ano ele tá muito confiante, cara. É tipo, é o cabelo, eu acho. É estiloso. Eu falei Ele também... tá muito tranquilo, tipo, mais tranquilo, tá mais feliz. Ele já é feliz, ele tá mais feliz. Eu também tive a oportunidade de conversar com ele pós-game e ele falou que... Eu perguntei porque o jogo dele tava tão sólido, ele foi tipo, ele deu uma resposta humildona, né? Ele, eu tô treinando muito, tô focando no meu jogo, confio muito no meu time, aí ele falou que o Titã trouxe muito pra eles, né? Desde pick ban até jeito de entender o jogo, mas para mim é muito claro que nesse momento o Weiser tá sendo o pilar da PEN, sabe? A PEN tá se organizando ao redor do Aiza, e sinceramente, pra PEN isso é muito bom, porque ele é o jogador que no próximo split vai virar brasileiro, É, e eles precisam do Aiza jogando muito bem pra justificar manter ele e mais 2 coreanos depois, sabe? Sim. Eu acho que o Weiser é o cara. Até eu acho que foi ele que começou ano passado, quando a PEN... Lembra no comecinho do ano que eles estavam chumbadaços? E ele tava começou bem. jogando bem. E aí ele foi o cara que carregava sempre. Tipo, ele sempre pra mim foi o ponto estável da PEN e foi o que carregou. Tentou carregar o primeiro, de Kayle, contra a Red, e conseguiu carregar o segundo. Eu Não acho- que o resto do time não tenha jogado bem, mas ele... Eu acho que a sensação que dá é que a PEN no split. A PEN, por muito tempo, na real, ela era o time que jogava o early neutro, um pouquinho. Neutro, é neutro. Jogava o early game neutro, lanes neutras, farmava, chegava tipo num bom ponto de força e jogava fight barra objetivo. Esse era a Sim. PEN. Esse era o roteiro, 2023. né? 2023 todo. 22. E 22. Na verdade, pensa de gestão de dinheiro. Pode-se dizer que sim. Porque Mas quando ele teve aqui, ele contou que era o estilo Sim, que ele sim. gostava de jogar. Então, e aí, por que eu acho que é boa essa entrada? Também é boa a entrada do Titã nesse sentido. Que o Titã nunca vai baixar a cabeça pra absolutamente nada. Vai meter o louco. Então ele. O pessoal fala, a gente vai falar quando a gente for falar de PEN específico, já estamos falando aqui. Pô, não tem como ele não dar aquela rede pra frente se ele acha que ele é certo. Porque essa é a característica do cara, entendeu? Uhum. Por mais que possa parecer horrível quando você vê errando, quando ele chegou no office, que a gente tava lá, né? Eu tava treinando com a Academy. Eu falei, pô, parabéns e tal. Ele falou, putz, mano, eu tinha certeza que eu ia matar. Foi a primeira coisa que ele falou. Se eu acerto aquilo ali, eu tava voltando Era aqui big como play, gênio. é. E Aham, com sim. isso na cabeça, obviamente. E é algo que ajuda o Weiser, por quê? Porque se o seu bot tá o tempo todo trocando, deixando os caras low, nem que eles também fiquem low, chamando a atenção do jungler, que é uma coisa que o Kaká gosta, inclusive, ele prefere jogar bot side. Uhum. Você deixa o Weiser num V1. Sim. E muito top laner tem essa característica que nem o Weiser tem, que nem o FNB tem, que a única coisa que o cara quer é um V1 sincero. Outros são como o robô, que prefere jogar o mapa como um todo. Mas esses caras do 1v1 do duelo,
eles só querem que ninguém vá lá. E aí, acontece a mágica. Ainda é mais que isso, né? Porque esse jogo ele foi mid, matou o time. Quando ele ficou forte, ele fez acontecer, pô. Ele fez acontecer o jogo todo. As fights jogou super bem, ults boas. Ele é muito bom. Flechou muito bem nas fights. Então foi a coisa que ele falou. Ele falou assim, no primeiro jogo, eu não consegui carregar porque eu tava de Kayle. Então, até eu estar num ponto poderoso, eu tinha que estar no nível 16. Nesse gap, a Red macetou. E ele ficou forte, mas depois não foi o suficiente. Nesse, ele até falou... Mais ou menos. Ele foi legal, não foi? O quê? Que ele jogou muito mal as fights também depois, pô. Sim, mas é que ele tava forte. Teve duas fights que ele e o Kaká coordenaram muito mal, tipo, a ult do Shinzal com a da Kayle ficou uma em cima da outra. Sim, inclusive teve um momento que aquela aqui do Pinstouro, do Jax, do Aegis, que quando eu falei com o FNB falou, a gente começou a perceber que eles estavam gastando tudo que é ult, e a gente mandou a Aegis pular pra se matar, e eles gastaram tudo. E eles gastaram 3 ults, a da Kayle, a do Shinzal e a do Titã. Então foi Xayah, Shinzal, Kayle, aí eles ficaram com 2 ults e atropelaram os caras. Tá ligado? Não, e assim, eu sei que no top o Fantasma tá tendo muito mais preferência que Flash. Mas, pô, a Kayle sem Flash não é muito esquisito? Depende, porque, por exemplo... Eu digo pra questão de teamfight, principalmente. Passando a bola primeiro pro Loop, o que você acha que ele devia ter feito diferente nas teamfights ali, pra ele entender? Nas fights? Estão aumentando o microfone do Loop já, viu, galera? Fiquem tranquilos. É porque é que eu sou muito alto. Não, aumentando o volume. Então justamente, porque ele fala longe. Ficar muito longe... Tem como subir essa Tem. bomba? Mas ele vai dar um grau ali. Bomba! Desculpa. Como que é? A pergunta das fights. Passando pra você primeiro, o que você acha que ele devia ter feito diferente nas fights? Eu sou o cara que tem que ver mais caso a caso, né? Mas, assim, da memória que eu tenho, era coordenar um pouco melhor quando que o Kaká vai tomar o hook do Jojo, que o Jojo tava hookando sempre o Kaká, porque o Kaká tinha que entrar de Shinzal. E aí, era a ult do Shinzal pra criar o espaço pra eles baterem. Na minha visão, era um jogo difícil dele conseguir jogar, porque, porra, é uma comp de Jax, Nico... Nautilus. E Nautilus. Então, no Jojo aperta R nele, ele tem que sair fora. Aí é a primeira ult do Kaká, e aí depois, quando acabar a ult do Nautilus e alguém cair, né? Tipo, depois dele subir da ult dele, aí você vai usar a sua ult, né? A Kayle, ela é um pick muito sensível competitivamente, porque a comp que deixou a Kayle mais famosa, recente, não recente, mas contemporânea, por assim dizer, foi Kai'Sa Kayle, na época que jogava, né? E o Kai'Sa Kayle, ele tinha uma utilidade muito específica pra Kai'Sa, que era de ser um carry que chama atenção, levando backline, inclusive, muitas vezes com a ult da Kayle, e o que acabava deixando a Kayle livre meio que por osmose, porque se você tem 2 ameaças em lugares diferentes pra lidar, um dos 2 vai bater. Sim. Ou a Kai'Sa vai matar todo mundo, ou a Kayle vai matar todo mundo. E eu também acho que ele, não só ele pensou mal nas ults, mas também teve uma itemização estranha, um rely ali meio... O rely é bom pra ela, não é? Porque é que tem umas opções hoje em dia melhores, né? Pra dar slow? É que eu não sei se o slow... Eu não sei se o slow... Compensa? Naquele jogo, eu não sei se aquilo ali ia dar muita diferença. Pra ser bem sincero. Porque teve 2 ults bizarras dele. Teve uma ele saindo pra cima do pit do Barão, e ele ulta em si mesmo do nada, com a vida cheia. Isso aí foi... Misclick, né? Foi essa da Zaya, não foi? Sim. E a Foi segunda no no final. Shinzal. E a segunda no o Shinzal. Titã ulta, aí o Shinzal ulta, e aí do nada o cara já tá morto, ele se ulta. Então. E aí teve aquele ultou o Kaká fora de hora. Que foi onde eles perderam a fight, né? E foi muito louca que o AXT, nessa hora eu tava assistindo a transmissão do BRTT e a oficial. E aí eu tava junto com o AXT e ele falou assim, Kayle, sempre que não ulta assim mesmo, perde o jogo. Mano, aí foi batata. Aí ele ultou o Shinzal, morreu todo mundo. Ele falou, eu disse! Depende, por exemplo, ali tinha um Azir que tava muito forte. Se ela lutar o Azir, dependendo da situação, é muito bom também. E eu acho que esse é o ponto. Tipo, não é só o Weiser, porque na hora que o Kaká toma o hook, tem que vir 3 DPS batendo ali. Sim. O único que não podia bater de fato, provavelmente era o Titã, porque Zaya não tem tanta range. Mas o Nautilus hookou, tem que vir. A Kayle lá fazendo sei lá o quê, e o Azir dando cutucada. E, querendo ou não, a gente tem que tirar o Naquela hora, a Kayle tá com a metralhadora, né? Já tá falando de pen, então já tá matando a segunda parte. Mas tirando o elefante branco da sala, que, obviamente, o early game do bot fez com que o Aphelios ficasse muito mais forte nesse jogo aí. Tipo, você já tava difícil, você imagina esse engage todo da Red. Você tem o Aphelios apertando o R com 3 itens depois do fogo. Não precisa nem de item, cara. É questão de mapa mesmo. Sim, você tem uma situação difícil. ali, tudo bem. O draft é estranho por conta de você ter meio que Kayle e Azir, apesar de Azir ser muito mais forte early game hoje em dia,
não é boneco pra você controlar topside. Uhum. Tá de kill de Claro, Azir e o claro, hit em cima dos caras. Mas se você tem uma pressão early game com Shinzal, era Zaya aí, X-Alzai e Hell. Hell. tipo, não é pra toda a visão do universo ser do time da Red. Então não era pro Gravitar pegar flanco, não era pro Jojo estar fora da visão dando hook. Tem todo um preparo de jogo que acontece que não aconteceu porque eles não tinham mapa nenhum. Né? Sim. Antes de a gente passar pra PEN, ficando um pouquinho na loud ainda. Você falou tudo, né? Da PEN. Não, é. Não, porque tem umas coisas pra falar da PEN, principalmente da bot lane.